porque existe uma lógica naquilo que a gente faz, mesmo que a gente não compreenda. E eu busquei essa lógica, e o que eu entendi de toda a minha criação foi o caramelos e almofadas. Que ficou ótimo. Ai, que bom. Muito obrigada. Você divide o livro, né, em 6 partes, 6 capítulos, vamos dizer assim. Ruídos e canções, depois bálsamos e caatingas, sabores e dissabores, carícias e agressões, catástrofes e paisagens. E, por fim, caramelos e almofadas. A divisão toda sugere uma polaridade, né, entre os títulos que você colocou. Mas no último, não. Vocês dão, assim, um descanso, um doce descanso, né, em caramelos e almofadas. Por quê? Então, eu acho que a divisão, ela vem dos sentidos, e sempre a gente fala do sexto sentido, a intuição. E eu sou uma pessoa que é muito difícil eu ter uma intuição negativa a respeito dos fatos. Eu sou uma pessoa bem otimista, eu tenho os olhos otimistas. Então, naquilo que eu escolher, eu quero que seja caramelos e almofadas. Naquilo que eu puder escolher. Eu não posso ver só paisagem. A catástrofe vai estar na minha frente. Agora, caramelos e almofadas, eu acho que é uma opção. Entendeu? Mesmo que houver uma coisa negativa que possa passar, eu consigo transformar isso num caramelo e numa almofada. Num doce descanso, exatamente, né? De almofadas e caramelos. Exatamente. Mas é uma visão maravilhosa. Eu gostaria que você lesse para nós um poema seu, que é uma parte do eu. Eu, aprendiz de Rocha, Vagalume Machado, dependente de Marco, café e cigarro, curiosa por trilhas, trilhos e sozinhos, detentora de um sonho que se perdeu no caminho. É muito bonito. Eu te pergunto aí do último verso, esse sonho que se perdeu no caminho. Posso entender que seria o sonho de uma geração de poetas nesse sentido? Eu acredito que sim. Não só de uma geração de poetas, mas de todo mundo. Quem nunca perdeu um sonho no caminho? Você pode achá-lo daqui para frente de outras formas, mas todo mundo perde um sonho. E os sonhos também não envelhecem. Então você começa a procurar outras formas para realizar. Então eu acredito que sim, que de poetas, de pessoas... Mas aí eu digo, você tem que ter esses olhos otimistas que você tem, não é? Perdeu-se um sonho, é triste, dolorido, mas há o que? A possibilidade de nós sonharmos novamente, né? Encontrarmos outros sonhos. Exatamente. Eu acho que a gente morre quando a gente deixa de sonhar. Sem dúvida. Quando deixa de imaginar, quando deixa de querer. Aí se morre. Bem filosófico. Gostei. Renan, agora para você. Você tem alguns poemas que são mais enigmáticos, né? Dá um pouquinho mais trabalho para a gente interpretar, entender. Mas você faz um uso, assim, bem gostoso das figuras de linguagem. Você usa bastante figuras de linguagem, né? E uma coisa que me intrigou, que agora eu gostaria que você explicasse, por que é que você usa tantos parênteses nos seus poemas? Na verdade, eu nunca parei para pensar racionalmente. Eu uso, na hora de estruturar os poemas, acaba funcionando. Eu acho que tem um pouco a ver com a própria dinâmica do meu pensamento, que eu vou colocando coisas no meio, você está escrevendo, você está pensando outra coisa. Eu acho que tem muito a ver com isso. Então, tem uma linha, um raciocínio, daqui a pouco vai entrar alguma coisa que talvez não tenha tanto a ver com esse raciocínio, eu coloco entre parênteses. Eu vou fazer uma experiência, qualquer hora eu vou pegar um dos seus poemas e vou só ler o que existe nos parênteses para ver se ali eu crio um outro verso. Pode ser uma boa ideia. É uma boa ideia, eu acho quem que sim. sabe. Bárbara, na última página do seu livro, você tem um verso, né, que diz o seguinte: tem mais poesia dizer sim do que dizer fim. Realmente o sim tem mais poesia do que o fim? Certamente, né? Fim. Eu não escrever fim no fim do livro. Não, eu quero dizer sim no final do meu livro. Porque é uma... Não é o fim, é a vida. É a vida, é a possibilidade. Cheguei, né? Como um fim de um relacionamento. É necessário dizer fim mesmo? Ou será que a gente pode dizer sim mais um tempo e tentar se reencontrar de alguma forma? Ou mesmo que não haja esse reencontro, aquilo aconteceu, houve. Né? Não dá para você dizer, não, eu apago porque não ficou na minha vida. É a mesma coisa o livro. Sim. Sabe que foi mal?
Eu nunca havia pensado nisso, mas realmente, né? Por que fim? Por que fim, se a gente pode Não é? dizer sim? Sim. Sim. Agora eu quero saber dos dois. A pergunta é dirigida aos dois, cada um responde. O escritor Danilo Bueno, que escreveu no livro do Renan, ele diz que, segundo Philippe Beck, o título de um livro funciona como um caminho a ser desenvolvido. E que o homem fala a outros homens, né, desde o título. E o livro nada mais seria do que o título expandido, né? No seu livro, por exemplo, Caramelos e Almofadas, indica um caminho? Você vê a possibilidade de um outro livro nesse sentido? De Caramelos e Almofadas. Caramelos e Almofadas foi assim, é um verso de um dos poemas do livro. E sabe aquele verso que você tem que acordar para escrever porque ele não te deixa em paz? Foi esse verso, Caramelos e Almofadas, um mundo de caramelos e almofadas. Aquilo eu acordei, anotei e ficou. E o poema só veio tempos depois. E depois eu fui compreendendo naquela lógica o que era, porque ele não é o título de nenhum poema, ele é apenas um verso de um dos poemas, e eu acho que foi a coisa maior, a coisa que mais sintetiza toda essa busca, essa percepção dos sentidos. Eu acho que é o... E te aponta um caminho? Ou você não sente isso, por enquanto? Então, para um próximo livro? Para um próximo livro, eu tô num outro momento, estou numa coisa totalmente diferenciada. Eu estou trabalhando com as cores no livro que eu estou... Mas não deixa de ser. Almofadas são coloridas, caramelos são coloridos. São vida. São vida. Ai, que interessante, eu gostei. O próximo livro vem com as cores. E você, Renan? Mesmo poemas mesmos? Como é que é? Então, é engraçado que uma das últimas coisas que eu montei no livro foi o título. Tinha um outro título, que eu não vou mencionar porque era horrível. Não. Foi a última coisa que você fez? Não foi a última, foi uma das últimas. E eu acho que foi um bom achado. Inclusive, eu gosto desses jogos que o Danilo coloca no pós-fácil. Até aprendi mais com isso, não estava tão claro para mim. E eu acho que funciona mesmo como um caminho de leitura para o livro. Eu espero que funcione. E para os próximos eu estou montando mais ou menos, já tenho uma ideia, já tenho... Já tem alguma coisa preparada? Não muito, está muito em esboço, mas eu acho que é uma certa continuação desse livro, tentando ser um pouco mais radical em algumas coisas, mas eu não sei se vai dar pé ainda. Deve dar. Você está fazendo mestrado em teoria literária, não é? Isso. Isso aí já não mostra que você está dentro deste caminho, né? Sim. Com esse título te apontando para alguma outra coisa ou não, mas você está no caminho de continuar a escrever, não é? Eu espero. Eu acho que as duas coisas, essa pesquisa em teoria literária, que eu estudo poesia e poesia brasileira dos anos 70, tem muito a ver com a minha pesquisa, porque eu quero mesmo... Você vai ficar na pesquisa em poesia mesmo? Em poesia brasileira. Isso é bom. Isso me ajuda muito depois de escrever os meus poemas, isso me ajuda muito mesmo. Está sendo interessante. Ótimo. Muito bom, parabéns para vocês, sucesso. Obrigada. Que os seus livros sejam conhecidos aí por todos. Tem que divulgar bastante, sim, são muito bons. Obrigada. Quando tiver novidade, apareçam. Pode deixar. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença de Bárbara Leite, autora de Caramelos e Almofadas, e Renan Nuemberg, que escreveu Mesmo Poemas. Até o próximo e obrigada pela audiência. Esse disco, esse 1 a 1. Poesia, romances, novos autores, lançamentos,
no Arte e Letra Literatura. Arte, Letra, Literatura, domingo, 9 da noite.